Bom dia! Está começando a primeira edição do Informix e hoje nós vamos tratar sobre informação, responsabilidade e cidadania. Recentemente, as mídias, tanto jornalística quanto social, repercutiram notícias, homenagens e agradecimentos ao grande quadrinista argentino Joaquim Salvador Lavater Terrón, ou comumente era conhecido, Quino. Conheça na reportagem a seguir a história de Quino e como sua principal criação, a Mafalda, nos inspirou tanto. É provável que em algum momento da vida você já tenha visto no jornal, no livro didático ou mesmo na internet alguma tirinha da menina inconformista, inteligente e contestadora, Mafalda. Mafalda é a criação mais famosa do pensador, historiador gráfico, quadrinista e cartunista argentino Joaquim Salvador Lavater Terrón, conhecido como Quino. Com grande vocação para o desenho, ao terminar a escola primária foi matriculado na Escola de Belas Artes de Mendonça. Em seguida, ingressou na Faculdade de Belas Artes, mas em 1949 resolveu abandonar o curso e se dedicar ao desenho de quadrinhos e de humor gráfico. Depois de várias tentativas frustradas, só em 1954 vendeu seu primeiro desenho para um jornal argentino, mas com contribuição regular acontecendo apenas 3 anos depois. Em 1963, lançou seu primeiro livro humorístico intitulado Mundo Quino. Mafalda, a imortal criaturinha de Quino, foi publicada pela primeira vez como história em quadrinhos no periódico Leoplan, ainda nos anos 1960. E depois passou a ser publicada regularmente no seminário Front Page, cujo editor era amigo de Quino. Posteriormente, foi publicada no jornal Mundo, e logo após, Mafalda ganhou o mundo e um espaço no coração de muitos aficionados. A reviravolta cultural que marcou o ano de 1968, sem dúvida contribuiu para isso. Livros com tirinhas foram publicados na Espanha, Itália e Portugal, embora vigiados pela censura, que se empenhava em rotulá-los como próprias somente para adultos, até que em 1973 o mundo se espanta com Quino anunciando que terminaria Mafalda, pois suas ideias haviam se esgotado e que já não produzia nada de novo. Após o fim de Mafalda, mudou-se para Milão e continuou a produzir cartoons da mais alta qualidade. Mafalda é uma menina inteligente, contestadora e inconformista de tudo à sua volta, até mesmo de seus pais e amigos. Suas frases eram marcantes, icônicas e deixavam grandes lições de vida através de reflexões, comentários divertidos e perguntas incômodas que, como a das crianças, são difíceis de responder. A amplitude da arte de Quino é incontestável, justamente por seu trabalho trazer perguntas, críticas e reflexões sobre temas como ideologias, sociais, capitalismo e comunismo, desigualdade, convicções sobre a vida e até mesmo sobre religião e o amor, que seu trabalho se tornou visível ao mundo. Basta abrir um livro didático, folhear o jornal ou mesmo passar alguns minutos na internet para que encontremos uma tirinha com Mafalda nos inspirando a refletir ou mesmo debater sobre temas pertinentes à sociedade. Mafalda marcou tanto as gerações que vivenciaram suas publicações quanto as que apreciam sua beleza nos dias de hoje, justamente pelo fato de ser uma menina do seu tempo, mas ao mesmo passo ter um perfil de abertura universal que lhe dá amplidão de raio de influência. Ainda em seu trabalho encontramos diversas ponderações sobre democracia e cidadania, mostrando muito sobre o consciente coletivo do cidadão e o seu pensamento sobre o imaginário político. No dia 30 de setembro, um dia depois de Mafalda completar 56 anos, desde que apareceu pela primeira vez na revista Primeira Plana, Quino faleceu aos 88 anos, deixando como legado uma importante contribuição social, não só para a comunidade local, mas sim para todo mundo. O conhecimento social e o desenvolvimento político são dois aspectos que cada vez mais vêm se desvendando como um instrumento de autonomia do cidadão que deseja entender a sociedade e atuar como autor, construtor e reconstrutor de realidades. Tratando-se de democracia e cidadania, você sabe o que as diferencia e como seus conceitos se combinam para construir uma ideia que determina a vida em sociedade e o papel do ser enquanto cidadão e parte do coletivo? Democracia. Você já se imaginou viajando para um país em que não há democracia? Toca pro inferno, motorista. Você irá entender por que isso não seria muito agradável. Para tratar deste tema, é preciso estabelecer inicialmente 3 conceitos simples que visam facilitar a compreensão do conteúdo. População é a quantidade de pessoas que residem no Estado, nacionais, estrangeiros ou apatriados, ou seja, toda a galera daqui e de fora. Povo é o conjunto de pessoas que compõem o Estado, unidos pelo vínculo da nacionalidade, sendo assim, os brasileiros. Cidadão é a pessoa vinculada ao Estado, com direitos e obrigações na esfera civil e política, podendo votar e ser votada, sendo parte integrante da sociedade. Por definição, a democracia trata-se de um regime político em que o povo participa de forma direta ou indireta nas decisões políticas fundamentais do Estado. Sendo assim, como definiu Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Temos assim o Estado democrático de direito. Na visão de José Afonso da Silva, democracia é um conceito histórico,
não sendo por si um valor fim, mas um meio de instrumento de realização de valores essenciais da convivência humana, que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem. Portanto, a tarefa fundamental do Estado democrático de direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social. Com essas definições, estabelece-se que o Estado democrático de direito é o Estado constitucional, submetido à Constituição e aos valores humanos nela consagrados. Tendo isso por base, fica evidente que mesmo que a democracia e a cidadania tenham uma estabelecida relação de interdependência, a cidadania é um conceito que está dentro da definição de um sistema democrático, pois a democracia é constituída, além de outros fatores, por cidadãos propriamente ditos. O Estado democrático de direito se sustenta no pilar da soberania popular, pois a base do conceito de democracia está ligada ao poder de cada membro na sociedade estatal, encarregados de escolher seus representantes do governo por meio do sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, e pelo voto direto, secreto e igualitário, que é o instrumento de exercício do direito de sufrágio. Tomemos como exemplo a Constituição Federal de 1988, que consagra a soberania popular como princípio fundamental, como previsto no parágrafo único do artigo 1º, que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou indiretamente, nos termos dessa Constituição. Cidadania. Para você que ficou confuso com o recente episódio da senhora que desmereceu o título de cidadão para enaltecer a formação de engenheiro civil, continue com a gente. Cidadão não, engenheiro civil. O conceito de cidadania é um pouco diferente da democracia. Ele está ligado à capacidade do homem de exercer seus direitos, tanto na política, participando do exercício político, de forma livre e consciente, quanto na sociedade. Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres. Podemos dizer que cidadania é muito mais do que votar e ser votado, sendo titular dos direitos políticos, pois visa qualificar todas as pessoas como titulares de direitos frente ao Estado, reconhecendo o indivíduo como parte integrante e indissociável da sociedade. Segundo Miguel Reale, a cidadania e a dignidade da pessoa humana são valores que devem ser interpretados conjugadamente, assegurando ao cidadão um campo específico de direitos e obrigações, sem prejuízo de igualdade que deve existir. Para que isto ocorra, é preciso, no entanto, que os homens tenham conhecimento, a fim de que não sejam enganados. Isso pressupõe que eles sejam formalmente iguais, que tenham recebido educação que os capacite para a tomada de decisões. Por isso, pode afirmar-se que o princípio da igualdade é o próprio princípio da democracia. A cidadania expressa-se pelo voto, pela escolha que fazem os cidadãos. Ou seja, destes a responsabilidade de manter a democracia participativa. Parece complexo, mas é apenas lógico, não? Reflita. Tratando-se de votar e ser votado, mas e aí? Como ficam as campanhas eleitorais em plena pandemia? Será que ainda vai ter candidato beijando criança pelas ruas, comendo pastéis na feira e tomando café frio para conquistar o povo? Dramatização e água quente em comício nunca mais? Acompanhe na reportagem de Andrei Chibiak. Sabemos que para que o sistema democrático sobreviva, as funções e responsabilidades são divididas, principalmente entre os governantes, para que se atentem a exercer a função pública que lhes foi atribuída de forma correta, em conformidade com a Constituição e em prol do povo. Tomemos como exemplo para essa explicação os vereadores, que tanto batem nossas portas nessa prestigiada época, ou deveriam bater. De acordo com a Constituição, cabe ao vereador, assim como aos deputados, as atribuições do poder legislativo. O poder legislativo é aquele que tem como principais funções a criação, modificação e aplicação das leis. Ele também fiscaliza o poder executivo e suas ações. O poder executivo tem como função executar as leis já existentes e também implementar novas legislações de acordo com a necessidade do Estado e da população. Na prática, esse poder é responsável pela administração e pela implementação de políticas públicas que sejam de interesse do povo. Também temos o Poder Judiciário, que é responsável por julgar as leis e executá-las constitucionalmente, mas não tem seus representantes escolhidos pelo voto. Esses três poderes, ou pilares, são responsáveis por constituir o nosso atual sistema de governo. Mas será que os candidatos estão cumprindo com essas competências? Nossa equipe foi até um bairro periférico da cidade de Vilhena, pois fomos informados que a socialite Narcisa, candidata do Partido dos Laranjas, o PDL, estava realizando sua campanha de forma incoerente com as atribuições do seu cargo. Nós fomos até o bairro, do qual fomos informados, entrevistamos alguns moradores e poucos minutos depois de sair da casa de um morador, a encontramos na rua de baixo distribuindo beijos e santinhos para o povo. Tentamos entrevistá-la. Acompanhe essa entrevista. Boa tarde, senhora. Qual o seu nome?
Boa tarde, eu sou a socialite Narcisa, candidata a vereadora pelo Partido das Laranjas. Ok, nós estamos fazendo uma reportagem para a Rede Mix de Comunicação e gostaríamos de entrevistá-la a respeito de como está sendo realizada sua campanha neste momento tão atípico. A senhora pode nos contar um pouco sobre isso e sobre as dificuldades enfrentadas? Então, tá um pouco difícil, né? Porque a gente não pode ficar abraçando as pessoas. Eu sou muito calorosa, assim, eu gosto de abraço. Mas eu tô me reinventando com as redes sociais, né? Eu já sempre fui muito... eu sempre estive muito aí, né? Com o povo, próxima do povo. Então tô me reinventando um pouco, mas como eu já tô há um tempo representando o povo, então pra mim não tem sido tão difícil assim. Estando nesse ramo há tantos anos, a senhora tem conhecimento das atribuições que tem o cargo do vereador? Sim, completamente. Cada função. Ok. Nós entrevistamos há pouco alguns moradores e eles relataram que a senhora vem realizando promessas de asfaltar e fazer a rede de esgoto nesse bairro há muitos anos. Além dessas promessas não fazerem parte de suas atribuições como vereadora, o que a senhora tem a dizer sobre esse asfalto ainda não ter saído após tantos anos e tantas promessas infundadas? Não fiz promessas infundadas não. Tudo que eu falo são coisas que eu posso fazer. Mas nós estamos com o santinho da campanha passada da senhora, cujo slogan era asfalto em tudo para caminharmos juntos. A senhora está mentindo para a população? Não, mentindo não, que eu não minto não. Senhora, a senhora prometeu asfalto para a população? Não. Obrigado pela reportagem, Andrei. O Informix de hoje fica por aqui. Tenham todos um bom dia, continue na Rede Mix de Comunicação e até a próxima.